Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje é um vídeo muito pedido que eu já soltei lá no meu Instagram, no TikTok também, uma versão mais curta, mas como aqui no YouTube eu tenho todo o tempo do mundo pra falar com vocês, eu decidi trazer de uma forma mais explicada por onde começar a ler a Bíblia, né? Muita gente me manda mensagem falando: Bruna, eu comecei a ler a Bíblia e já desanimei. Bruna, eu não sei por qual livro eu começo a ler a Bíblia, como que eu vou entender qual livro quer falar o quê? Então hoje eu vou te trazer um cronograma que você pode seguir ou não, tá? Tem gente que prefere seguir a cronologia, então, de Gênesis até Apocalipse, mas eu não sei vocês. Eu, quando comecei a ler a Bíblia, quando comecei por Gênesis, já desanimei, porque aí tem a genealogia e começa aquele monte de nome difícil, já foi me desanimando, parece que você não entende muita coisa. Esse cronograma aqui eu me adaptei bem, então pode ser que sirva pra você também. Lembrando que não tem problema você começar a ler a Bíblia por outros livros, por exemplo, pelo Novo Testamento, que é o que eu vou indicar aqui pra vocês, tá bom? A Bíblia não necessariamente precisa ser seguida de Gênesis até Apocalipse para você conseguir compreender a mensagem dela, tá bom? Então não se preocupe quanto a isso. Nós vamos passar por todos os livros, um por um, então fica até o final desse vídeo para você entender. E comenta aqui para mim depois se você gostou, se você já leu a Bíblia inteira ou não, tá bom? Também não esquece de já no começo desse vídeo deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal, que me ajuda bastante, tá bom? Então vamos lá, por onde você vai começar a ler a Bíblia, tá? O cronograma que eu separei para vocês aqui, vou deixar também aqui na descrição. Nós vamos começar pelos evangelhos. Por que começar pelos evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Você pode ler nessa sequência de Mateus, Marcos, Lucas e João, ou você pode começar por qualquer um. O importante é você ler os 4 primeiros, tá bom? Então é importante começar pelos evangelhos porque são os evangelhos que de fato vão te apresentar a Jesus, ao nosso verdadeiro amor e a história dele através da visão de Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus vai te apresentar Jesus como um rei, como um Messias. E é legal quando você vai lendo os 4 evangelhos, porque algumas histórias vão se repetir, mas é legal ver que cada um tinha uma visão sobre Jesus. Então você vai conseguir ver a diferença. Marcos vai te apresentar Jesus como um servo. Lucas vai te apresentar Jesus como homem. E João vai te apresentar Jesus como Deus. Então é muito importante que você leia prestando atenção em cada palavra que você lê, para que você medite nessas palavras. Uma dica muito importante é que antes de você começar a ler a Bíblia, você orar a Deus pedindo discernimento, pedindo sabedoria. A Bíblia, ela não é um livro racional, então não é um livro que você vai chegar aqui, vai ler uma história, vai ler alguns capítulos e vai entender da sua maneira. Não existe isso dentro da palavra de Deus. Deus nos deixou isso aqui como um guia, né, para a vida. Tem muitos ensinamentos, tem coisas aqui que as pessoas jamais vão conseguir compreender ou explicar. Então é importante que quando você tome a decisão de começar a ler a Bíblia, é para você se aproximar mais de Deus, para que você crie mais intimidade com Deus, porque a palavra nada mais é do que Deus se comunicando com a gente. Tudo que está aqui na Bíblia é Deus falando conosco. Então, quando você estiver lendo, sinta como se Deus estivesse falando diretamente ali com você. Então, por isso é muito importante a gente deixar que o Espírito Santo nos guie, para que Deus nos faça entender o que Ele quiser. O nosso entendimento vai de um ponto ao outro. Nós só vamos entender a outra parte se Deus quiser que nós entendamos. Então, não queira saber mais do que você deve, porque você pode acabar errando também. É importante salientar também que Deus nos instrui a todo momento a buscar pela palavra de Deus e saber da palavra de Deus. Então é dever de todo cristão conhecer a Bíblia. Porque tudo que você for vivendo na sua vida cristã, você vai ter que ter a Bíblia como parâmetro de comparação. Então às vezes alguma coisa que você está fazendo e você acha que está de acordo com a palavra, mas você não sabe o que está escrito. Às vezes alguma coisa que alguém está pregando também não está de acordo. Então você tem que saber para você discernir o que vem do Espírito e o que não. O que provém de Deus e o que não. Depois então de ler sobre os evangelhos, você vai para o livro seguinte, que é Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é um dos livros mais lindos da Bíblia, porque é um livro onde você vai ver muitos milagres, é onde você vai conhecer mais sobre o Espírito Santo. Esse livro aumenta a nossa fé, porque você vê milagres assim que você fica: meu Deus! Atos também não é um livro muito grande, é um livro que tem apenas 28 capítulos. É prazeroso você ler o livro de Atos, você vê como que os discípulos continuaram, né, espalhando as boas novas, espalhando o evangelho depois de Cristo, vendo muitos milagres, realizando muitos milagres, a descida do Espírito Santo. Então, Atos dos Apóstolos, um livro assim que pode edificar muito na sua vida cristã. Depois de Atos dos Apóstolos, você vai ler a primeira carta de João. Essa primeira carta de João,
você já vai ter conhecido um pouco de Jesus, né, lá nos evangelhos, bastante coisa. Então, nessa primeira carta de João vai te aprofundar um pouco mais sobre Jesus, sobre o evangelho e principalmente sobre a nossa salvação. Depois da primeira carta de João, você vai ler de Romanos até Tessalonicenses. Então, nós vamos ler de Romanos, 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses e 1º e 2º de Tessalonicenses. Esses livros vão te ensinar basicamente o quê? Sobre as doutrinas, né, da Igreja de Cristo, vão contar um pouco da história também da igreja primitiva. Então é muito importante você ler com bastante calma e pedir muito a Deus sabedoria, porque esses pontos são bastante importantes também. Depois de todos esses livros, você vai voltar lá para o Antigo Testamento e nós não vamos começar por Gênesis, tá? Você vai ler os livros de Provérbios e Salmos. Provérbios, gente, eu até brinco, falo que o livro de Provérbios, cada frase, cada versículo que você lê é um tapa na sua cara, porque é um livro cheio de conhecimento, de ensinamento, que se você aplicar na sua vida, você vai ser uma pessoa muito mais edificada. E o livro de Salmos, que eu acredito que todo mundo conheça, né, um salmo ou outro, vai te ensinar sobre louvores, sobre adoração e devoção. Depois disso, você vai ler de Gênesis até Deuteronômio, então os 5 primeiros livros da Bíblia, tá? Então você vai ler Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 primeiros livros da Bíblia basicamente vão te contar sobre a criação, sobre o princípio de tudo, né? A criação do mundo, e também vão te contar sobre a história do povo de Israel, o que é muito importante para a gente entender as profecias, sobre como Deus trabalhou na vida dessas pessoas, sobre o plano de Deus na vida delas e como a promessa de Deus na vida delas nos trouxe até os dias de hoje. Então são livros que você vai precisar de um pouquinho mais de atenção e dedicação. Como eu falei para vocês, Gênesis é um livro que tem bastante genealogia. Os primeiros livros da Bíblia contam a história do povo, então as primeiras pessoas do mundo. Então tem lá toda a genealogia, toda a árvore familiar lá das primeiras pessoas que existiram na Terra. Então é muito importante você ter foco para que você consiga assimilar tudo, sabe? Depois de ler os 5 primeiros livros da Bíblia, você vai voltar lá para o Novo Testamento e vai ler o livro de Hebreus. O livro de Hebreus é muito importante porque ele fala muito sobre apostasia. Apostasia, gente, é basicamente renunciar à nossa fé, renunciar à sua religião. No caso, ali tá falando de apostasia contra Jesus Cristo, né? E o livro de Hebreus também tem alguns paralelos com os primeiros livros da Bíblia, então tem alguns links, sabe? Depois disso, você vai voltar para o Velho Testamento e vai ler de Josué até Cantares de Salomão. Essa sequência são alguns livros, tá? Ó, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Esses livros vão te contar mais sobre a história do povo de Israel também, e são nesses livros que contém as histórias de grandes heróis da fé, como Davi, Elias. Então você vai conhecer um pouco mais sobre esses personagens que você tanto escuta falar. Depois de ler todos esses livros, você vai voltar para o Novo Testamento e vai ler de 1 Timóteo até Apocalipse. 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemon, cartas do apóstolo Paulo, né? Mas a 1ª e a 2ª carta de Pedro foram escritas por Pedro, as 3 cartas de João também foram escritas por João. Então são livros que vão te aprofundar mais ainda sobre o evangelho como um todo, sabe? Você tem que lembrar que foram pessoas muito importantes que escreveram estas cartas aqui, então tem muito conteúdo valioso aqui. Um ponto importante daqui é que não se prenda a não entender o livro de Apocalipse, tá bom? O livro de Apocalipse foi revelado a João, ou seja, o livro de Apocalipse é um livro de profecia, basicamente. Então, se você não entender uma coisa ou outra, tá tudo bem. Busque sempre por estudos, no YouTube tem bastante. Tem algumas pessoas também que explicam uma coisa ou outra, mas tem muita coisa de Apocalipse que só vai ser revelada na volta do Senhor. Então, não se prenda se você não entender uma coisa ou outra, tá? Apocalipse é um livro profético. E pra finalizar, você vai ler os livros de Isaías até Malaquias. E aí é bastante livro, mas eles não são livros muito grandes, tá? Ó, tem Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofônias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses livros contêm muitas profecias antigas, então é muito legal para você conseguir linkar depois uma história com a outra, e também é bom para você se aprofundar no conhecimento geral mesmo da Bíblia. E aí, depois
depois disso tudo, parabéns, você acabou de ler a Bíblia toda. E lembrando que, gente, buscar mais a Deus, ter mais intimidade com Deus depende de nós, tá bom? Nós temos que buscar isso. Então, se Deus deixou escrito que nós devemos conhecer a palavra, afinal ele não deixou tudo isso aqui escrito em vão, né? Nós devemos vencer a nossa preguiça, a nossa procrastinação e a falta de tempo, né? A falta de interesse, porque tudo isso são empecilhos que a gente acaba criando na nossa vida e, querendo ou não, o inimigo vai se alimentando disso, pode criar uma coisa ou outra na sua cabeça. Então é muito importante a gente conhecer a nossa verdade, que é Cristo Jesus, que está descrito dentro desta palavra. Bom, vou deixar aqui na descrição tudo em ordem certinha. Vocês que não conseguiram anotar, é só clicar aqui, anota no papel, imprime, deixa nas notas do celular, mas coloca um lembrete para todos os dias você tirar um tempo e ler alguns capítulos da Bíblia. Eu aposto, tenho certeza que isso vai edificar muito a sua vida cristã, tá bom? Gente, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. É isso, um beijo e fiquem com Deus!